Olá, alunos, aqui é o Charles Lima em mais uma videoaula de matemática, agora falando sobre análise combinatória, o princípio fundamental da contagem, que é nada mais nada menos que técnicas em matemática que possibilitam a contagem de decisões que se combinam entre si. É uma forma da gente contar de maneira mais prática vários tipos de combinações. Então vamos lá, eu tenho três questões aqui, que são questões que eu passei em sala para os meus alunos. Fiquei de passar aqui, fazer um vídeo sobre o básico e com questões que tivessem a ver com aquelas que foram passadas em sala. Vamos lá. Então temos a primeira: de quantas formas se pode dispor 4 pessoas em fila indiana? Então olha só, primeiramente nós vamos analisar se a ordem importa ou não. Considerando 4 pessoas, usando as letras aqui para representar essas 4 pessoas, A, B, C e D. Essa forma aqui pode ser uma maneira que essa fila está organizada. Vamos dizer que aqui temos Antônio, Beto, Antônio em primeiro da fila, depois vem Beto, aqui Carlos e Daniel. Dessa maneira. Se invertermos a ordem de qualquer um deles, aí nós vamos ter uma fila diferente, uma maneira diferente de organizar essa fila. Logo, a ordem importa. E se a ordem importa, podemos resolver usando a técnica dos tracinhos. Faço aqui 4 tracinhos representando as 4 pessoas, a organização das 4 pessoas nessa fila. E aqui vamos colocar as possibilidades. Imaginemos então a situação de alguém, vamos pensar assim, sempre colocar na função de alguém que está organizando essa fila. Eu estou organizando essa fila, então no primeiro momento eu penso em 4 possibilidades. Poderia ser o Antônio aqui em primeiro, Carlos, Beto ou Daniel, qualquer um daqueles 4 que comentei, que usei para ilustrar e para facilitar. 4 possibilidades. Então aqui a gente fala das possibilidades. Uma vez escolhido um dos 4, restam agora quantas possibilidades? Restam 3 possibilidades. Depois 2 e depois uma possibilidade. O próximo passo, depois de pensar nas possibilidades de organização, é multiplicar tudo. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então existem 24 maneiras de organizar uma fila com 4 pessoas. Talvez você que não conhece a matéria pode pensar que isso aqui é um número grande, né? Pensar que 4 pessoas em uma fila dá para organizar de 24 maneiras. Por isso vou te mostrar por outro ponto de vista. Vamos pensar o seguinte: colocar aqui Antônio, Beto, Carlos, Daniel. Temos aqui uma maneira. Vou manter a opção de termos aqui o Antônio em primeiro da fila e vamos inverter outros. Ok, Antônio, Carlos, Beto e Daniel. É uma outra fila diferente. E estou organizando aqui com Antônio sendo o primeiro dessa fila. Consigo mais opções? Consigo, né? Eu posso colocar aqui Antônio de novo. E vamos colocar, por exemplo, Daniel em segundo dessa fila. Então, Antônio, Daniel, Beto e Carlos, por exemplo. E só aqui nós temos 3 maneiras, com Antônio sendo o primeiro da fila. Mas conseguimos ainda manter
o Antônio em primeiro e trocar de lugar os outros e dessa forma ter uma fila diferente. O Beto apareceu uma vez em segundo da fila, eu consigo colocar ele de novo. Olha só, Antônio, Beto, aqui tinha Carlos e Daniel, vamos colocar Daniel e Carlos. Se conseguir duas vezes, com o Beto em segundo da fila, eu vou conseguir também com o Carlos e também com o Daniel. E mantendo o Antônio em primeiro. Então vamos aqui, ó, Antônio, vou colocar Carlos de novo, sendo o segundo. Antes era Beto e Daniel nessa ordem, agora vamos dizer que seja Daniel e Beto. Aí temos outra fila diferente. Apareceu Beto aqui duas vezes, Carlos duas vezes, por que não Daniel duas vezes em segundo? Vou colocar desse lado aqui. Então veja que Antônio, o que falta colocar duas vezes aqui, Daniel de novo. Então Daniel, Beto e Carlos. Daniel, Carlos e Beto. Agora pense comigo, conseguir 6 organizações de fila, com Antônio sendo o primeiro dessa fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 organizações, com Antônio sendo o primeiro. E é o máximo que eu consigo falando de uma fila com 4 pessoas, mantendo Antônio em primeiro. Mas da mesma forma que consegui organizar com Antônio, eu consigo organizar do mesmo jeito com Beto, Carlos e Daniel. Logo nós temos 6 vezes 4, né? Ou 4 vezes 6 maneiras de organizar essa fila e chegamos ao resultado 24 da mesma maneira. Em análise combinatória, como acontece muito essa multiplicação decrescente do número até chegar em 1, nós chamamos isso de fatorial. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 também é chamado de 4 fatorial. Em outro vídeo podemos fazer mais detalhes. Vamos ao próximo. Quantos são os números de 3 algarismos distintos? 3 algarismos distintos. Vamos pensar em um número de 3 algarismos. O menor número de 3 algarismos é o número 100. Ok? Vou colocar aqui em cima, no cantinho, é o número 100. E o maior é 999. Agora, qual o detalhe? Temos que fazer a contagem de quantos de 3 algarismos distintos existem. Pensando do ponto de vista de quem está montando aí, pensando em cada número desses, a escolha que nós temos é com base nos 10 algarismos, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Como disse antes, resolver um problema desse é pensar, sempre estar pensando, se colocando do ponto de vista de alguém que está fazendo as combinações, que está criando o que o problema disse. Então pense assim, vou criar esses números e dessa maneira você vai pensar nas possibilidades. Então vamos lá, um número com 3 algarismos, nós vamos pensar primeiro na parte que possui alguma exceção. Unidade, dezena, centena. Existe uma exceção aqui na centena, na hora de escolher um desses 10 algarismos. Não podemos escolher o 0. O 0, então, não é uma escolha, porque se colocamos 0 aqui, o número formado, ele não é considerado um número de 3 algarismos. Logo, das 10 escolhas, nós temos 9. Agora, para dezena e unidade,
não tem restrição do zero. O zero ele pode fazer parte. Então aqui nós vamos pensar o seguinte: o que foi escolhido aqui, não necessariamente o 9, é uma confusão que os alunos geralmente fazem quando falam de possibilidades aqui. Às vezes eles pensam que a gente está formando um número, não é isso. Então, eu tinha 9 escolhas nesse momento. O algarismo que foi escolhido aqui, ele não poderá se repetir, visto que o problema pede para falar de números com algarismos distintos. Então, a exceção que nós temos aqui é um que tenha sido usado, ou seja, nós temos 9. Agora podemos usar o 0 como opção. E nesse último espaço, que é o espaço das unidades, nós temos aqui, pensando nas escolhas, escolhemos um número, um algarismo aqui, depois escolhemos outro algarismo diferente. Agora nós vamos ter 8 escolhas. Aqui a gente desconta os 2 que foram usados, sempre pensando nas possibilidades. 8 possibilidades de escolha para as unidades e sempre começamos de onde tem a exceção. Assim como feito antes, agora vamos multiplicar as possibilidades. 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9, 81. 81, deixa eu melhorar aqui esse 1. 81 vezes 8. Então, 8 vezes 80, 640. 8 vezes 1, 8. 648 números naturais de 3 algarismos distintos. Essa é a contagem, de acordo com o que foi pedido no enunciado. Agora vamos ao terceiro e último problema desta aula. De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 6 cadeiras alinhadas? Vamos nos colocar nessa situação. Vamos imaginar 6 cadeiras, então vou fazer 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pensar na situação: 3 pessoas. A primeira pessoa que vem se sentar em uma dessas cadeiras, ela se depara com a possibilidade de 6 escolhas. São 6 escolhas. Ela pode sentar em qualquer um desses lugares. Vamos falar das escolhas, então, aqui em um dos tracinhos. 6 escolhas. Pensando, então, o primeiro veio, fez a sua escolha, se sentou em uma das cadeiras. Vem o segundo. O segundo, ele terá 5 escolhas, visto que o primeiro já escolheu a dele. E o terceiro, nesse mesmo pensamento, vai se deparar com 4 cadeiras, 4 opções de se sentar. E dessa maneira nós temos o problema resolvido quando a gente fizer a multiplicação. 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4, 120 maneiras. Parece muito, mas a realidade é essa, tá? Já mostrei ali na questão anterior, provei lá o total dos 24, mostrando de outra maneira. Esse aqui daria muito trabalho mostrar para vocês, né? Todos os tracinhos, colocando que um poderia se sentar aqui no início, por exemplo, outro no final, outro no meio, e todas as situações que forem, que a gente pensar na inversão, na troca de lugares, nos espaços, são situações diferentes que nos levarão a esse total 120, ok? Então é isso, aqui é o professor Charles Lima, espero que vocês gostem e em breve estarei aí com um quadro melhor do que esse fica um pouco escuro, não consigo apagar 100%, tá bom? Então em breve teremos aí uma
as aulas atualizadas em 2.0, digamos assim. Tá certo? Valeu, obrigado.